TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 16 de maio e você vai ver a seguir. Falhas mecânicas no transporte público de Petrópolis aumentam em março. Quarta Vara Civil de Petrópolis determina que todas as atividades da empresa Crazy Park sejam suspensas em Petrópolis em qualquer cidade do Brasil. 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Batalhão Dom Pedro II, celebra o Dia da Vitória em Petrópolis. Contribuintes podem destinar até 6% do imposto de renda para causas sociais. Câmara aprova projeto que amplia número de deputados federais. Agora, no Correio Petropolitano na TV. O Sistema de Transporte Público de Petrópolis registrou em março de 2025 um total de 1.632 viagens não realizadas, segundo o relatório mensal de operação. Desses cancelamentos, 336 foram causados por falhas mecânicas, ou seja, problemas nos ônibus que impediram a realização das viagens. As informações vêm do levantamento feito pela Prefeitura através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. A Prefeitura de Petrópolis, através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, com base no relatório de operação sobre o transporte público realizado em março de 2025, identificou que a Turp Transportes lidera o número de falhas mecânicas. Das 336 ocorrências, a empresa registrou 263 delas, seguida por Cidade das Hortênsias com 48 falhas e Cidade Real com 25. Ao todo, 220 veículos apresentaram falha mecânica em operação durante o mês. Esses números mostram que, em média, ocorre uma quebra a cada 8.678 quilômetros percorridos em todo o sistema. Para quem depende do transporte coletivo todos os dias, essas falhas representam atrasos, insegurança e dificuldade para chegar ao trabalho, escola ou consultas médicas. A população já sente os reflexos, principalmente nas linhas mais afastadas do centro. Demora. O horário de pico demora. Tem hora que atrasa um pouco, hein? Já entrei no ônibus que parou o ônibus, teve que quebrar o ônibus, teve que trocar de ônibus. É um caos, entendeu? É uma loucura. Mesmo com a maior parte das viagens sendo cumpridas, 98,52% do total, o impacto das quebras mecânicas é sentido diretamente nas ruas, principalmente nos horários de pico. Às vezes eles botam um horário de pico, mais ônibus, parece que eles tiram o ônibus e a gente fica insuportável andando no ônibus aí lotado. Tinha que ter mais horário. O horário aqui é horrível. De manhã, então, é péssimo porque é super lotado, que nem a fila está enorme, né? E a gente tem que ir em pé. A Turp foi a empresa com o maior número de viagens não realizadas. Foram 1.266 cancelamentos, o que representa 3,23% das viagens programadas. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário em Petrópolis, a maioria das falhas foram provenientes de interferências no trânsito e obstruções viárias. Já a Cidade das Hortênsias teve 234 viagens não realizadas e a Cidade Real, 133. Em uma sentença assinada no dia 27 de fevereiro deste ano, foi determinado pelo juiz da Quarta Vara Civil de Petrópolis, em um prazo de até 30 dias, que o transporte público de Petrópolis retornasse com a operação integral, como era antes da pandemia da Covid-19. Caso a ordem não fosse atendida, as partes envolvidas poderiam ser multadas. A multa era de aproximadamente R$ 367 mil, além de 80 mil diários para o Cetranspetro e a empresa infratora, e R$ 100 mil ao responsável pela gestão da empresa de transporte.
No último domingo, um ônibus da Turp que fazia a linha 711 Posse perdeu uma das rodas traseiras, na estrada União Indústria, na altura do bairro Barra Mansa. Em março, um ônibus da empresa Turp e um veículo de carga de pequeno porte colidiram na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. O fato curioso e também preocupante sobre esse acidente é que o ônibus número 6.410, que fazia a linha 600 Terminal Correias, é o mesmo que se envolveu em um acidente dias antes na Barão do Rio Branco. Em nota, o Cetranspetro informou que ao longo do mês foram cumpridos 108.420 viagens de ônibus, atendendo todas as regiões da cidade. Os descumprimentos, que representam 1.632 viagens, equivalentes a 1,48%, são ocasionadas em sua maioria por motivos relacionados a trânsito, interrupções por obras, chuvas, alagamentos, quedas de árvores, fiação, acidentes, além de estacionamentos irregulares. A nossa equipe também questionou o Cetranspetro sobre a cobertura atual da frota de ônibus no município e se já retornaram com a operação integral após a pandemia, de acordo com a determinação da 4ª Vara Civil. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos resposta. O juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, concedeu uma decisão provisória urgente solicitada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para garantir a investigação correta do acidente que vitimou um jovem de 19 anos no parque de diversões Crazy Park, em Itaipava, no dia 2 de maio. O juiz recebeu informações de que havia pessoas desmontando o parque, o que contrariava as ordens da Justiça. Paulo Márcio Martins Teixeira, engenheiro mecânico de segurança do trabalho contratado pelo Crazy Park para acompanhar a desmontagem, e Anderson Aparecido Costa, funcionário do Crazy Park, foram flagrados pelo sistema de monitoramento quando tentavam entrar na área do parque municipal. Eles foram abordados pela Guarda Civil e encaminhados para a 106ª Delegacia de Polícia. Em depoimento, Paulo Márcio Martins afirmou que foi contratado para acompanhar a desmontagem do parque, que não sabia da interdição e que não tinha intenção em desobedecer a ordem judicial, mas não informou que era o responsável técnico pelo parque junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o que deixou o juiz preocupado com possíveis irregularidades. O juiz Jorge Martins determinou que nada pode ser alterado ou desmontado no parque para que as perícias técnicas sejam feitas corretamente. Além disso, determinou que as atividades do Crazy Park serão suspensas em Petrópolis e em todos os estados do país até que os problemas técnicos e de segurança apontados em perícia sejam resolvidos. Os bens da empresa e do dono, Celso de Jesus Campos, foram bloqueados. A Justiça determinou que engenheiros especializados, indicados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, façam uma análise técnica nos brinquedos do parque. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Ordem Pública, deve manter os equipamentos do parque guardados, com multa prevista de R$ 1 milhão contra a Prefeitura e R$ 50 mil contra o secretário responsável, caso a decisão não seja cumprida. A 4ª Vara Civil também exigiu explicações sobre as diferenças encontradas nos relatórios do Corpo de Bombeiros e do Grupo de Apoio aos Promotores, o GAP. O documento dos bombeiros não apontava alguns problemas nos brinquedos. O magistrado determinou ainda que a empresa Crazy Park, o dono Celso de Jesus Campos, além do coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Feliciano Francisco Suassuna, e o titular da CESOP, Marcelo Ramos, devem ser citados formalmente. O Ministério Público terá 15 dias para complementar o processo com os laudos das perícias. Em nota, a assessoria jurídica do Crazy Park informou que a empresa ainda não foi intimada da decisão judicial e, assim que tomar conhecimento pelos meios oficiais, será analisada a necessidade ou possibilidade de eventual recurso. Quanto às investigações em andamento, o parque informou que está colaborando amplamente com as autoridades competentes e envolvidas. O 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, o Batalhão Dom Pedro II, realizou um evento na Praça dos Expedicionários na sexta-feira, dia 9, para celebrar o Dia da Vitória. A celebração acontece no dia 8 de maio e tem grande significado para o Exército. O evento foi aberto ao público e contou com a exposição de equipamentos de escalada, banda musical e outras atividades. Além disso, médicos e dentistas do batalhão realizaram atendimentos gratuitos no local.
O Dia da Vitória tem um grande significado para a instituição, e o tenente-coronel Diogo Genial, que é comandante do batalhão Dom Pedro II, falou sobre a data. O batalhão ele procurou reunir todas as autoridades civis e militares e a comunidade petropolitana para nós celebrarmos o Dia da Vitória, que ocorreu no dia de ontem, para relembrarmos do sacrifício feito por homens e mulheres brasileiros que foram no Teatro de Operações da Europa para defender os ideais de liberdade. Nesta data, em 1945, o Exército Vermelho anunciou a rendição incondicional dos alemães, dando fim ao conflito que devastou a Europa Ocidental e matou milhões de pessoas, entre os anos de 1939 e 1945. O Brasil foi um dos países que fazia parte dos aliados durante a guerra. E, na época, enviou cerca de 25 mil soldados, dos quais 200 eram petropolitanos. E o monumento da Praça dos Expedicionários é justamente em memória aos petropolitanos que perderam a vida em batalha. Nós enviamos 200 petropolitanos para a Segunda Guerra, né? E 5 perderam a vida lá. Esse monumento representa isso, então seria muito marcante que nós fizéssemos o evento aqui para reunir todos, não só as Forças Armadas, mas também a comunidade e as autoridades civis. O comandante também reforçou a relação do 32º Batalhão com os moradores da cidade. É um batalhão muito ligado com a comunidade da cidade. Nós temos excelentes relações institucionais e também temos excelente relação com a população em si. O nosso batalhão está sempre trabalhando para garantir a prontidão. Um projeto de lei complementar proposta pelo plenário da Câmara dos Deputados aumenta de 513 para 531 o número de vagas na casa em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas, que perderiam representantes segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura de 2027. O texto a ser enviado ao Senado é um substitutivo do relator, deputado Damião Feliciano, para o projeto de lei complementar da deputada Dani Cunha. O relator optou por uma abordagem política em vez do cálculo diretamente proporcional, previsto na lei complementar, revogada pelo texto. Segundo ele, a pasta registrou um acréscimo modesto de 3,5%, enquanto a população do país, nos últimos 40 anos, cresceu mais de 40%. Sim, 270, não 207, o substitutivo está aprovado. Estão prejudicados a proposição inicial e o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. A necessidade de rever a distribuição de cadeiras surgiu após decisão, em agosto de 2023, do Supremo Tribunal Federal. Ao acatar a ação do governo do Pará, que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como previsto na Constituição. E você vai ver no próximo bloco. A PPO alerta sobre possíveis golpes envolvendo o nome da instituição. A Associação Brasileira de Bancos lança campanha para combater golpes em compras online. Dia da Nossa Senhora de Fátima é celebrado em Petrópolis. Colégio de Petrópolis insere treinamentos nutricionais e mentais na preparação de alunos no esporte. Pesquisa revela que mulheres com mais de 50 anos são vistas como obsoletas no mercado de trabalho. O Correio Petropolitano na TV volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui
dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a PPO, convida a população a transformar peças esquecidas em gestos de solidariedade. E é do bazar que vem a maior parte da renda da instituição. Porém, a instituição passou por um momento chato nos últimos meses. Confira. As doações de roupas, calçados e acessórios alimentam diretamente o bazar da PPO, que gera recursos fundamentais para a continuidade das ações em apoio a pacientes em tratamento contra o câncer. Porém, de acordo com a Cléudia Marco, presidente interina da PPO, em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, recentemente, algumas pessoas se passaram como integrantes da associação para recolher as roupas que seriam destinadas ao bazar. Tem aquela parte chata, né? Nós estamos recebendo algumas denúncias de que está acontecendo de pessoas irem pegar material dizendo que é da PPO. Ela destaca que os integrantes da PPO possuem um crachá com uma identificação para que não haja erros. Nós temos um crachá que ele é diferenciado, a diferença dele é atrás, mas eu não vou mostrar. Então, e as pessoas tem a camisa da PPO, que também são cores diferenciadas. Nós temos a rosa, né, que o ano todo nós usamos, não só no Outubro Rosa. A PPO atua de forma contínua em prol dos pacientes oncológicos e depende essencialmente da solidariedade e das doações. Iniciativas como o Bazar, o Pix Day, entre tantas outras, só são possíveis graças ao engajamento de quem acredita no cuidado e na dignidade de quem está lutando contra o câncer. Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, muitas pessoas aproveitam para reorganizar os armários, trazendo para a frente as peças mais quentinhas e guardando o que não será mais usado. Nesse processo de faxina, é comum encontrar roupas em bom estado, que já não servem ou não fazem mais parte do dia a dia. A procura está sendo bem grande, eles já estão pedindo assim casacos mais pesados, então nós já estamos levando casacos mais pesados, sobretudo. Mais informações sobre a PPO podem ser obtidas na sede da associação, localizada na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis. É possível ligar para o telefone fixo 24 2242 0956 ou para o WhatsApp 24 99274 1377. Mais informações podem ser encontradas no site appo.org.br e das mídias sociais, Instagram e Facebook. O Dia das Mães, celebrado no último domingo, dia 11, é uma das datas mais esperadas pelo comércio do país, perdendo apenas para o Natal.
Segundo o índice Cielo do Varejo Ampliado, as vendas subiram 6,8% em 2024, na comparação com o ano anterior. E com isso, algumas pessoas acabam se aproveitando do momento para aplicar diversos golpes dos consumidores. O aumento no volume de vendas no Dia das Mães é um atrativo considerável para os golpistas. Com isso, para orientar a população sobre possíveis golpes, a Associação Brasileira de Bancos lançou a campanha Tem Cara de Golpe para destacar algumas das fraudes mais comuns praticadas pelos estelionatários, com orientações para a segurança das compras. A principal dica da associação para a população se prevenir de possíveis golpes é que os consumidores ativem os mecanismos de segurança em seus dispositivos, como a autenticação em 2 etapas, o bloqueio remoto e a proteção de aplicativos bancários. Mas se cair num golpe, o consumidor deve notificar imediatamente o banco ou a operadora de cartão pelos canais oficiais. A advogada Priscila Rodrigues ressalta também a importância de juntar o máximo de provas possíveis para conseguir o ressarcimento dos valores perdidos. A primeira providência a tomar é você tentar juntar o máximo de possível de prova. O que você pagou, se você pagou pelo Mercado Pago ou por outra plataforma de pagamento. Isso é importante você já fazer uma contestação nessa plataforma. É importante você tentar falar com o vendedor através do WhatsApp, de algum contato dessa empresa. A advogada também orientou os consumidores a fazerem um registro de ocorrência, descrevendo todos os fatos contra a empresa ou pessoa que praticou o golpe. Hoje você pode fazer online isso. Como você fazer isso? Você vai no Google lá e coloca Delegacia Online de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Vai te remitir a um link. Lá esse link você vai conseguir preencher todos os dados, fazer uma ocorrência. Ela ressaltou quais são os outros procedimentos que os consumidores podem recorrer em casos como esse. Você também pode ir no PROCON fazer uma denúncia. E você também pode procurar o juizado de pequenas causas. Se for até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Além disso, para evitar esses tipos de golpes, a população deve falar diretamente com o gerente ou com a central de atendimento oficial da instituição financeira. Na terça-feira, 13 de maio, foi celebrado o dia de Nossa Senhora de Fátima. E em Petrópolis, a celebração contou com uma missa pela manhã no Trono de Fátima, monumento turístico da cidade imperial dedicado à santa. Além de ser um monumento turístico, o Trono de Fátima também possui um significado religioso. E isso se confirma ainda mais com o dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, quando muitos fiéis visitam o local. É o caso da Valdete, que é da Legião de Maria e que frequenta o monumento há mais de 30 anos. É muito importante para mim essa data, porque a gente fica esperando, ainda mais que nós somos da Legião de Maria, a gente fica esperando essa data chegar para a gente poder vir aqui visitar ela. A gente sempre procura vir, né? Principalmente nessas datas, mas assim, independente, nós procuramos sempre vir, nós somos religiosos. A Igreja Católica celebra Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio por conta das aparições da Santa em Fátima, que fica em Portugal, no ano de 1917. A Virgem Maria apareceu 6 vezes para os 3 pastorzinhos, Lúcia dos Santos e Francisco Jacinta Marto, pedindo orações, penitência e conversão. O Monumento do Trono de Fátima foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1947, sendo o primeiro santuário de Nossa Senhora de Fátima no Brasil. O projeto foi idealizado pelo frei João José Pedreira de Castro e contou com o projeto arquitetônico de Heitor da Silva Costa, arquiteto responsável pelo Cristo Redentor. O presidente da Congregação Mariana, Agnes Dalzini, conta um pouco sobre a história do monumento. Ele nasceu, né, do sonho de um frade, né, frei João José, que teve, resumindo, né, teve alguns encontros com Nossa Senhora e prometeu que faria um trono luminoso. Agnes, que também é guardião do Trono de Fátima, conta que a origem do monumento contou com uma grande participação da comunidade católica da época. É interessante que hoje em dia as senhorinhas de 80, 90 anos me param ali, eu ajudei a construir o trono. Por quê? Porque isso aqui era uma colina, né? E ele começou rezando o terço, subindo a colina sem nada. E as crianças traziam pedrinhas na mão. As crianças das escolas, as senhoras, o que hoje são senhoras, na época crianças, e depositavam as pedras. A data gera um grande movimento da região do Trono de Fátima. Com isso, Agnes destacou a importância do trabalho com a Prefeitura de Petrópolis para evitar transtornos no trânsito da região. A gente pede, sempre a gente manda os ofícios para os órgãos competentes e a Prefeitura, e no caso a gente mandou para a CPTrans, conversei pelo WhatsApp com o Luciano, que é o presidente da CPTrans, a gente sempre entende que assim, se não tiver organização, vira muito tumulto. E acaba que a pessoa vem rezar e sai e perde a paz, porque briga no trânsito.
O presidente da Congregação Mariana também reforçou a importância turística do monumento para Petrópolis, uma vez que o Trono de Fátima recebe um grande número de visitantes. Além do trono ser um santuário, um lugar de Nossa Senhora, ele também passou a ser um ponto turístico. As pessoas vêm visitar, a vista é muito bonita, né? Então as pessoas vêm visitar. Então, por mês, a gente recebe aí cerca de 2.000 pessoas visitando o Trono de Fátima. Um colégio em Petrópolis está inserindo diferentes tipos de treinos dentro da rotina dos alunos atletas da instituição. A intenção é que eles estejam mais preparados para os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, o tradicional JEUPs. O aparelho de educação está adotando treinos táticos, mentais e nutricionais junto aos estudantes. O Colégio Queller tem um trabalho de formação de atletas e estudantes. Aliás, o Colégio Queller tem um projeto de formação de estudantes atletas, que além da formação cotidiana e rotineira de qualquer colégio, a gente faz os treinamentos esportivos para cada tipo de modalidade disputada nos Jogos Estudantis. A preparação é feita com os alunos atletas do 6º ano do ensino fundamental até os da 3ª série do ensino médio. Entre as ações aplicadas estão as palestras sobre alimentação saudável, com foco no desempenho físico e mental, que foram ministradas aos alunos. Fazendo um processo de conscientização para que a alimentação antes, durante e após os jogos, especialmente em níveis de competição, seja uma alimentação adequada. O diretor destaca que a palestra sobre a preparação nutricional levanta tópicos e tira dúvidas de alunos sobre o tema, respondendo questões como: eu posso comer comidas pesadas como feijoada ou altamente calóricas como fast food antes de um jogo? Ou isso pode trazer com que eu me sinta mal, me sinta com uma digestão ruim, eu tenha má digestão durante o jogo, ou tenha casos como nos jogos do ano passado, eu assisti, não era do nosso colégio, eu assisti alunos passando mal dentro de quadra. A iniciativa faz parte de um projeto iniciado em 2023, que começou a ser executado em 2024, visando promover competências como autodisciplina, planejamento de rotinas, responsabilidade e cuidado com o corpo. Na questão do treinamento mental, a gente precisa desconstruir certos mitos que existem de que o aluno A ou a aluna B são mais fortes mentalmente ou mais fracos mentalmente. De acordo com o diretor, que também é formado em psicologia, é importante que se trabalhe com a motivação de cada aluno, no sentido do que leva a praticar esportes e quais são suas pretensões na área. É a formação integral do estudante que a gente busca. Uma formação acadêmica, uma formação esportiva, uma formação nutricional e uma formação mental, para que isso eles possam levar para a vida profissional deles, e não apenas para a vida escolar. Ele finaliza destacando que muitos conhecimentos ensinados nas escolas podem ser perdidos, mas a preparação do aluno para o mundo real é essencial e extremamente benéfica. E você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis terá que regularizar serviços de transporte público. Polícia Federal realiza Operação Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Brasil bate recorde de inadimplência em abril, com 70 milhões de negativados. Em Petrópolis, os devedores somam 127 mil pessoas. Estudo aponta que a região serrana tem o 4º maior índice Firjan de desenvolvimento municipal médio entre as regiões fluminenses. Cresce o número de hospitalizações por influenza no país. Petrópolis registra 2 internações pela doença. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro oficializou na última semana a Prefeitura de Petrópolis e destacou a necessidade da regularização dos serviços de transporte público e determinou que seja realizado um processo licitatório para a concessão das linhas que pertenciam à empresa Cascatinha dentro de um prazo de 90 dias. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, se a medida não for cumprida, pode resultar em uma multa diária para a Prefeitura de Petrópolis, ou seja, os cofres públicos podem sofrer o impacto da decisão. O documento salienta a necessidade de uma modificação do edital proposto pela gestão passada, que foi anulada pelo governo atual, por não se adequar às exigências estabelecidas pela Corte do Tribunal. Dona Dora mora no Morém e, para ela, a atual situação dos ônibus que atendem a localidade é favorável. Tá ótimo. Agora tá ótimo. Antes não. Quando era Petroíta, não. Pra gente, lá do bairro do Morém, não precisa mudar em nada, não. Alexandre mora no bairro Manuel Torres, no Binha. De acordo com ele, diversas linhas que já eram atendidas pela Cidade Real foram afetadas após a empresa ter absorvido algumas linhas da Petroíta. Para ele, há um intervalo muito grande entre os horários, o que prejudica os usuários do transporte público. Tiraram os ônibus, tem uns ônibus que vão na rodoviária, outros não vão. Isso atrapalha bastante, porque é um bairro onde tem muitas senhoras, muitos idosos. Aquilo ali está bem complicado. A questão de ônibus no Manuel Torres já foi melhor. Hoje em dia a gente perde muitos horários de ônibus por conta de trânsito e o horário já é espaçado, são 40 minutos de um ônibus para outro. Ficou acordado, segundo o TSE-RJ, que a Prefeitura revise o cadastramento das informações da concorrência pública, constantes no Sistema Integrado de Gestão Fiscal, promova a regularização da prestação dos serviços de transporte público coletivo por ônibus municipal, no prazo máximo de 90 dias, realizando o devido procedimento licitatório. O adendo nesta cláusula ressalta que, caso o Executivo não opte pela prestação direta do serviço, escolhendo um regime de concessão ou parceria público-privada, é preciso que sejam cumpridas outras exigências considerando uma série de questões, que vão desde o orçamento à qualidade dos serviços prestados, como, por exemplo, a revisão da viabilidade econômica financeira do vencedor da licitação. Os petropolitanos têm esperança de que haja uma melhora na qualidade do transporte público. Se tiver um maior controle, tiver realmente responsabilidade, vontade de fazer, se tiver
duas empresas competindo, talvez isso melhore. Pode melhorar, pode, lógico. Pode. Inclusive, a gente precisa de mais linha realmente na empresa, né? No dia 15 de maio de 2024, a gestão de Rubens Bom Tempo decretou a anulação do contrato com a empresa Cascatinha. A instituição acumulava problemas na prestação de serviço, como dívidas, infrações graves de trânsito e acidentes que colocaram em risco a vida dos passageiros. Na época, as linhas geridas pela empresa foram destinadas a outras prestadoras do serviço de transporte público municipal, até a instauração de um novo edital licitatório para determinar outras empresas de transporte coletivo. Nós quer ônibus direito em Petrópolis. Em Petrópolis não tem ônibus. Na última quarta-feira, dia 14, a Polícia Federal deflagrou a Operação Proteção Integral 2, com o objetivo de combater o abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação tem como foco os crimes cibernéticos, que violam a dignidade sexual dos jovens. A ação deu continuidade ao trabalho iniciado na Operação Proteção Nacional 1, realizada no dia 13 de março deste ano. Ao todo, estão sendo cumpridos 129 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em todas as unidades da Federação. Segundo o delegado da Polícia Federal e coordenador da operação, Tiago de Figueiredo Rodrigues, 462 policiais federais e 175 policiais civis participaram da ação. Esse esforço conjunto da Polícia Federal e das polícias civis dos estados denota a importância do combate aos crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. A ação priorizou a identificação e prisão de abusadores sexuais de crianças que armazenam, compartilham, produzem ou vendem esse tipo de material. Até a tarde de quarta-feira, 44 prisões em flagrante já tinham sido realizadas. No estado do Rio de Janeiro, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão em flagrante de um dos investigados, no município de Resende, por armazenamento de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil. Também foram cumpridos mandados nos municípios de Duque de Caxias e Rio de Janeiro. O delegado também reforçou a necessidade dos pais de supervisionar as ações dos filhos para prevenir que casos de abuso aconteçam. A Polícia Federal alerta os pais da necessidade de que supervisionem as atividades dos seus filhos para que nós possamos prevenir esse tipo de crime. Só em 2025, entre janeiro e abril, a Polícia Federal cumpriu 612 mandados de prisão de foragidos por cometerem crimes sexuais. A ação também reforça o compromisso dos agentes públicos na proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes. Mais de 70 milhões de brasileiros adultos estavam negativados em abril de 2025, o que representa 42,36% da população economicamente ativa, segundo o indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, divulgado recentemente. O número é o maior já registrado desde o início da série histórica e representa um crescimento de 4,59% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Petrópolis, são mais de 127 mil devedores. Apenas entre março e abril, o avanço no número de endividados foi de 1,09%. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o momento é de muita preocupação. Na cidade, a média de devedores é de 127 mil pessoas, quase a metade da população. Para Marcela, atualmente as dívidas são mais comuns com o uso do cartão de crédito. Cartão de crédito, uma época me enrolei com cartão e foi bem difícil. Ela conta ainda que para se recuperar das dívidas, ela teve que abandonar essa forma de pagamento que era hábito. Olha, deu um tempo, né? Parei de usar o cartão, deixei em casa e comecei a me organizar com as minhas contas, né? Evitei de ficar gastando com coisas não muito necessárias e fui pagando aos poucos, fiz acordo e consegui resolver. A faixa etária mais atingida é a de 30 a 39 anos, com 23,73% do total de inadimplentes. Mais da metade dessa faixa etária está negativada. Já a distribuição por sexo se manteve equilibrada. 51,11% são mulheres e 48,89% homens. Para a CDL Petrópolis, o aumento exige um esforço conjunto entre consumidores, setor privado e poder público. Para o presidente da entidade, é necessário repensar a política de juros, criar ações concretas de renegociação e estimular o crédito responsável. O
O levantamento mostra que em abril de 2025, cada consumidor negativado devia, em média, R$ 4.689 na soma de todas as dívidas. Além disso, cada inadimplente devia para mais de 2 empresas, o que revela um padrão de endividamento fragmentado mais recorrente. Outros petropolitanos que devem ou já deveram contam que, se pudessem voltar no tempo, pensariam diferentes nas escolhas. Me planejaria mais, com certeza, igual agora eu estou me planejando muito mais e não deixo acontecer isso novamente. Pensar bastante antes de fazer as coisas, não sair atropelando tudo. Porque às vezes você faz sem pensar e depois, quando você vê, é tarde, aí já não consegue mais. O levantamento aponta ainda que o número de dívidas cresceu 8,75% na comparação anual e 2,22% em relação ao mês anterior. O setor de bancos é o principal credor, concentrando 66,95% das dívidas, seguido por água e luz, com 9,78%, e comércio, 9,64%. O boletim da Fiocruz referente à Semana Epidemiológica 18, período de 27 de abril a 3 de maio, aponta para um crescimento por influenza em muitas regiões do país, com níveis de moderado a alto, principalmente na região centro-sul. Os casos atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. O estudo aponta um sinal de desaceleração do crescimento de síndrome respiratória aguda grave, associada ao vírus sincicial respiratório nas crianças pequenas, principalmente na região centro-oeste, onde a alta do vírus começou a ser registrada por volta do final de fevereiro. Este indício de estabilização ou diminuição de número de casos também foi verificado em alguns estados do Sudeste, Norte e Nordeste. Essa semana a gente já começa a observar um sinal de desaceleração desse crescimento e até mesmo início de queda em alguns estados do país, principalmente na região centro-oeste, onde essa alta de casos por VSR começou primeiro, lá por volta do final do mês de fevereiro. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, apesar da queda dos casos de VSR, o número de hospitalizações por influenza aumentou. Nessa edição do Infogripe, a gente também continua observando um crescimento das hospitalizações pelo vírus da influenza A em muitos estados do país, sendo que essas internações atingem principalmente a população de jovens, adultos e idosos. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis informou que em 2025 foram registrados apenas 2 casos de gripe e influenza, um da influenza A e outro da influenza B. Os 2 casos necessitaram de internação, porém, os 2 pacientes já tiveram alta. Com a alta dos casos de vírus respiratórios, Tatiana Portela recomenda que as pessoas usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e dentro dos postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintoma, de gripe ou resfriado, a gente pede também para que as pessoas fiquem em casa em isolamento, se for possível. Se não for possível fazer esse isolamento, a gente pede para que as pessoas saiam de casa usando uma boa máscara. Ela reforça ainda que a vacina é a forma mais eficaz para se proteger da doença. Por fim, para as pessoas elegíveis a tomar vacina contra a influenza A e que ainda não tomaram essa vacina, a gente pede para que essas pessoas procurem um posto de saúde o quanto antes para se vacinar contra o vírus. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 26,7% de influenza A, 0,7% de influenza B, 57,7% de vírus sincicial respiratório, 18,1% de rinovírus e 3% de Covid-19. E você vai ver no próximo bloco. Rendimento médio dos brasileiros chega a R$ 3.057, um recorde desde 2012. Mais de 10 mil petropolitanos podem ter o título de eleitor cancelado. Orquestra Teatro Imperial realiza ensaio aberto ao público. Petrópolis cedia mais uma edição da corrida Night Run e meia maratona. Edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis 2025 tem início nesta terça. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O prazo para a regularização do título do eleitor acaba na próxima segunda-feira, dia 19. E mais de 24 mil eleitores da região serrana ainda têm pendências com a Justiça Eleitoral e correm o risco de ter o título de eleitor cancelado. Aqui em Petrópolis, mais de 10 mil pessoas estão nessa situação. Faltam apenas 5 dias para o fim do prazo de regularização e mais de 24 mil eleitores da região serrana do Rio de Janeiro ainda têm pendências com a Justiça Eleitoral e correm o risco de ter o título de eleitor cancelado a partir do dia 19 de maio. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quem não votou, não justificou a ausência e nem pagou a multa nos 3 últimos turnos eleitorais devem procurar a Justiça Eleitoral para resolver a situação. O maior grupo que precisa regularizar o título é formado por pessoas com ensino fundamental incompleto, seguido por ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino fundamental completo, ensino superior incompleto, pessoas que apenas leem e escrevem e, por último, ensino superior completo. Petrópolis é o município da região serrana com o maior número de eleitores em situação irregular. São 10.560 identificados com pendências e 10.300 que ainda não regularizaram o título. Além de Petrópolis, os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, seguido de Três Rios, Paraíba do Sul e, por último, Areal, também enfrentam irregularidades. Conforme previsto no Código Eleitoral, o eleitor está sujeito a alguns impedimentos enquanto não regulariza a situação na Justiça Eleitoral. Somente com um título em dia é possível votar, tomar posse em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exige quitação eleitoral. Alguns petropolitanos afirmaram saber da importância da regularização. Eu acho que pode dar problema, né? Tanto quando viajar, negócio de passaporte, concurso público também, se prestar, eu acho que é uma condição eliminatória. Dá problema, acho que até em conta de banco, acho que dá problema, e várias coisas que você for fazer.
Olha, ele me complica, né? Aposentadoria, mas eu nunca deixei de votar. Esse ano passado, né, que foi a primeira vez, não deixei, tive que justificar devido ao trabalho. O cancelamento do título não se aplica a eleitores facultativos, pessoas com deficiência que comprovem dificuldade impeditiva para votar e em casos de justificativa aceitos pela Justiça Eleitoral. O órgão orienta que os eleitores acessem até 19 de maio os sites do Tribunal Superior Eleitoral, Autoatendimento Eleitoral, cliquem em Título Eleitoral na opção Consultar Situação Eleitoral. O serviço é gratuito e deve ser realizado somente em sites oficiais. Para isso, o eleitor deve apresentar o documento oficial com foto que comprove a identidade, o título eleitoral ou e-título, comprovantes de votação, comprovantes de justificativas eleitorais e o comprovante de dispensa de recolhimento. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. É fácil e rápido. O pagamento pode ser feito via autoatendimento eleitoral, e-título ou no cartório via boleto, Pix ou cartão. O registro de quitação do débito ocorre automaticamente após a baixa do pagamento. Caso a pessoa declare a impossibilidade de pagamento, o juiz pode dispensar a multa. A seguir você vai conhecer uma iniciativa criada pelo Teatro Imperial que fortalece a cena musical local, democratiza o acesso à música de concerto e oferece oportunidade para jovens músicos. Confira. No próximo domingo, dia 19 de maio, às 7h30 da noite, o Teatro Imperial será palco de uma experiência única para o público petropolitano. O segundo ensaio aberto da orquestra Teatro Imperial. Criada em novembro de 2024, a orquestra é formada por jovens músicos da cidade e tem como regentes os maestros Felipe Galdino e Rafael Muniz. A entrada da apresentação é gratuita, o que possibilita ao público um contato direto com o processo criativo e técnico de uma apresentação orquestral. A partir dos ensaios abertos, estamos construindo uma cultura que até então as pessoas tinham que ir ao Rio de Janeiro para poder assistir uma orquestra e ter essa oportunidade de ter um contato mais de perto. Então é incrível essa oportunidade e esse trabalho. O evento, aberto ao público, beneficia não apenas a plateia, que muitas vezes está tendo seu primeiro contato com uma apresentação orquestral, mas também os próprios músicos, tendo em vista que muitos participam de projetos sociais e têm, assim, a oportunidade de se apresentar para dezenas de pessoas e aprimorar suas habilidades musicais. Os nossos músicos lá, boa parte deles, vem de projetos sociais daqui da nossa cidade, onde eles chegam e aprendem bastante sobre a música e desenvolvem, às vezes pegam do início mesmo, seus estudos, do zero, e começam a aprender um instrumento. E quando eles chegam no teatro, lá eles têm uma intensificação disso, Então eles têm um repertório um pouco mais complexo, que vai elevar o nível deles, puxá-los mais para cima, para que, se eles quiserem fazer uma faculdade, terem um pouco mais de base e com certeza se tornarem profissionais melhores. E com certeza fortalece também os nossos músicos que estão tendo a oportunidade de tocar, sendo assistido, que já prepara para um concerto, para outras coisas que virão mais para frente. Os desafios enfrentados ao longo da jornada foram inúmeros, até que finalmente o projeto pudesse deixar o papel para ganhar vida. Cada etapa exigiu esforço e muita dedicação, o que torna esse momento ainda mais especial. Para os maestros regentes da orquestra, é uma imensa satisfação ver todo esse trabalho refletido no palco do Teatro Imperial. A orquestra é fruto de um sonho que começou há anos, entre eu e o maestro Felipe, e o desafio foi construir todo esse movimento, para poder lançar algo que ainda não tinha sido lançado na cidade. Tudo começa nos bastidores, já ter a oportunidade de fazer um ensaio dentro de um teatro, com todo a acústica, com todo o investimento, já é muito bom. E também se apresentar, é de fato uma realização muito grande, uma emoção muito grande. Eu sempre quis que tivéssemos em Petrópolis uma orquestra profissional, com músicos de Petrópolis, uma orquestra permanente, e ver que isso está se realizando, sem dúvida nenhuma, uma emoção muito grande poder ter esse grupo que está se formando aqui na cidade de Petrópolis. Petrópolis será palco de duas importantes corridas do estado. Em agosto, acontece a segunda edição da Meia Maratona de Petrópolis. Em outubro, a 12ª edição da Petrópolis Night Run. E quem traz mais informações é o repórter Rafael Lima.
Já estão abertas as inscrições para a 12ª edição da Petrópolis Night Run. A prova acontece no dia 25 de outubro, com percursos de 5 e 10 quilômetros pelas ruas do centro da cidade. Considerada a maior corrida noturna da região serrana do Rio, o evento, organizado pela V-Trainer Eventos Esportivos, reúne atletas de várias partes do estado e do país. E neste ano, a corrida, que tradicionalmente acontecia em novembro, será em outubro. E ao longo dos anos, a gente notou que a cidade é uma cidade turística, uma cidade que fica muito cheia, principalmente no final do ano, né? Novembro, finalzinho de novembro, dezembro, onde tem as luzes, né? A inauguração das luzes Petrópolis. Antecipamos o evento justamente para a gente poder dar uma estrutura melhor, uma segurança melhor para os corredores. Outra novidade deste ano é a inclusão da prova no ranking de corridas de Petrópolis. A distância de 10 km passa a contar pontos para o ranking municipal de corridas, incentivando a participação de corredores da cidade e da região. E para os amantes de corridas, antes mesmo da Petrópolis Night Run, acontece no dia 3 de agosto a 2ª edição da Meia Maratona de Petrópolis, com 2 percursos, 7 e 21 quilômetros. As inscrições também já foram abertas. Que a gente oferece a mesma estrutura que grandes eventos de corridas esportivas do Rio de Janeiro e grandes capitais. Tá? Então a gente capricha desde o kit até toda a estrutura, premiação, etc., toda assistência, né? Ambulância, hidratação, balizamento da via, né? Segurança na via. A 2ª edição da Meia Maratona de Petrópolis será realizada entre o Quitandinha e Itaipava. Os links para as inscrições das 2 corridas estão disponíveis através dos perfis oficiais no Instagram, @PetrópolisNightRun e @Meia de Petrópolis, com vagas limitadas de acordo com os lotes promocionais. A edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis deste ano, os JEUPs 2025, começaram na terça-feira no Centro de Iniciação ao Esporte, no bairro Caxambu. A edição atual reúne cerca de 40 escolas e 1.500 alunos da rede pública e privada de Petrópolis. Neste ano, a edição dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, ou JEUPs, reúne mais de 40 escolas, com a participação de cerca de 1.500 alunos das redes pública e privada. A competição é realizada na cidade desde 1964 e já é uma tradição para as escolas. Na abertura, realizada no Centro de Iniciação ao Esporte, na terça-feira, reuniu alunos, professores e autoridades que reforçaram a importância da competição para o desenvolvimento dos jovens. Bom, primeiramente, os Jogos Estudantis são fundamentais no processo de formação, processo educativo de formação dos nossos jovens. Nós temos as categorias sub-13, sub-15, sub-18, masculino e feminino. Além disso, tá, toda a integração que ela oferece entre os alunos da rede pública, da rede particular, estadual e federal de ensino. Para este ano, o JEUPs conta com a inclusão de 5 modalidades: judô, natação, jiu-jitsu, pump track e skate, com as 3 últimas sendo inéditas nos Jogos Estudantis. Já as outras 2 modalidades estão retornando para o quadro de disputas dos JEUPs. A natação, por exemplo, não acontecia há mais de 10 anos. Ao participar dos Jogos Estudantis, o jovem pode sentir como é fazer parte de competições esportivas e se empenhar no treinamento. É o que Cristiano Queiroz, que é professor de Educação Física, acredita ser muito importante para os jovens. É muito importante as crianças crescerem, se desenvolverem, tendo a oportunidade de participar de competições esportivas, embora não sejam competições profissionais, mas que dão aquela sensaçãozinha, né, aquele gostinho por pegar uma competição, ter o desafio, ter o comprometimento do treinamento, enfim. Para a edição deste ano, os Jogos Estudantis começaram com a partida de futsal entre os colégios Aplicação e Dom Pedro II. E a expectativa é alta para o aluno Gabriel Augusto, que acredita que além da vitória, o mais importante é se divertir. A expectativa é a melhor, que a gente vença, a gente vem para ganhar, mas para se divertir também. E é uma oportunidade para quem gosta de jogar, para quem gosta de participar, para a juventude também, né? Para jogar. E para todo mundo mostrar o futebol, se divertir, ser feliz, jogar futebol e ser feliz.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês, através do envio de denúncias, é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 993 23 1675. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.